Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. A semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre os portugueses, o que eles influenciaram na nossa cultura brasileira e também algo que ele trouxe de mais importante para nós, que foi a língua portuguesa. Hoje vamos ver um pouquinho da Itália, Mamma Mia, e vamos ver aqui os imigrantes italianos que chegaram ao Brasil a partir de 1850. E eles contribuíram também para a formação da cultura brasileira. Vamos ver alguns pontos aqui do texto para que vocês possam responder as questões de vocês. Então vamos lá. Então, alguns estados que receberam a maior parte desses imigrantes foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, alguns habitantes ou alguns hábitos alimentares que temos até hoje foram trazidos pelos italianos, como o consumo de pães, massas, legumes, como a berinjela, ou o uso do fubá para fazer polenta e os embutidos. Então, muitos italianos, eles vieram para o Brasil e foram trabalhar em plantações de café. Então, com o passar do tempo, a maioria migrou para as cidades, o lugar das indústrias, e passaram então a trabalhar em indústrias. Lá, a cidade de São Paulo, no início do século XX, tornou-se ali um grande centro fabril. Então, os bairros da Moca, Bexiga, Barra Funda e o Brás, eles foram grandes núcleos operários e ainda trazem marcas desse passado. Então, nós podemos observar aqui na nossa apostila a bandeira da República Italiana e aqui mostrando alguns pratos, que acabaram fazendo agora parte da cultura brasileira. O macarrão e os pães, que são as massas. Também temos as pizzas, não sei se vocês lembram, em uma das nossas primeiras aulas de português, onde se destacou lá a massa da pizza, o seu país de origem, os seus sabores, onde nós estudamos. E também temos aqui a família Matarazzo, Francesco Matarazzo, que ele foi um italiano que veio para o Brasil lá no final do século XIX e ele tornou-se um dos maiores industriais da América Latina lá na sua época. Então, as indústrias Matarazzo possuíam vários tipos de produção, desde o tecido tecidos e alimentos à metalúrgica. O que são imigrantes? Imigrantes são pessoas que se estabelecem em país estrangeiro. Então, baseado nesse texto, vocês irão aqui responder algumas questões. A atividade 6 está pedindo para você descrever os tipos de trabalho realizado pelos imigrantes italianos. Então, como o trabalho que eles realizavam no campo e o trabalho que eles realizavam na cidade. E vão escrever aqui no espaço abaixo. Virou a página 128. Aqui tem uma pesquisa que vocês irão fazer. O que vocês vão fazer? Vão escutar a música Abrigo de Vagabundo, do compositor Adoniran Barbosa, e vão pesquisar no dicionário as palavras da letra da música que você desconheça o significado delas. Então, vocês irão ouvir a música e fazer anotações das palavras que vocês desconhecem o significado delas. Com base na pesquisa que você realizou, vocês irão responder as atividades de 8 a 10. A 8, em que trabalha e onde mora o homem citado na letra da música. Então, vão prestar atenção na letra da música que vocês irão ouvir e vão anotar aqui abaixo no espaço. A 9 está pedindo que você desenhe como você imagina a maloca citada na música. Aí, mas eu não sei o significado de maloca. Então, você vai olhar lá no dicionário, vai ver qual é o significado e vai fazer aqui o desenho. A atividade 10 está pedindo, existe diferença entre usar o termo casa e o termo maloca? Por quê? Então, existe diferença sim. Por quê? Porque se nós usarmos o termo maloca ao invés de casa, o compositor traz uma ideia de quê? De uma moradia rústica, precária, conquistada com dificuldade pelo trabalhador. Então, existe sim uma diferença entre casa e maloca. Certo? Então, por enquanto é só. Vocês vão responder as suas questões e até o próximo vídeo.